Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o laboratório de química, né? Algumas condutas que a gente deve ter quando estiver realizando as aulas de química. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre segurança no laboratório, né? Algumas normas de segurança no laboratório e mostrar para vocês também, né, algumas vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório de química. Bom, como normas de segurança no laboratório, vou falar algumas delas para vocês. Existem várias normas de segurança e eu vou destacar para vocês aqui as mais importantes que a gente deve seguir no laboratório de química. A primeira delas, pessoal, é nunca trabalhar sozinho no laboratório. A gente não vai ter tanto esse problema no laboratório de química, visto que ele é um laboratório de aula didático, né, de aula prática, mas didático, então a gente sempre vai trabalhar em grupo. Mas se vocês estiverem trabalhando em alguma empresa, né, em algum laboratório de alguma empresa, evitar trabalhar sozinho para que não ocorra, no caso de algum acidente, você não esteja sozinho lá no laboratório. Tem sempre alguém para te ajudar. Bom, dentro do laboratório, pessoal, sempre ter atitudes responsáveis e prudentes. Porque não brincar com colegas, né, não jogar nenhum líquido no colega, fazer alguma brincadeirinha, porque isso pode causar algum acidente. Então, sempre com atitudes responsáveis e prudentes. Outra coisa muito importante, sempre utilizar avental ou nosso jaleco, né, de preferência de manga comprida. Se cair alguma substância em vocês, vai afetar só o jaleco e isso não passa para vocês. Então, não será permitida, em hipótese alguma, a realização de aula prática sem a utilização do jaleco. Okay? Quem possuir cabelo longo, ele deve ser amarrado também para evitar o contato do cabelo com algum reagente e causar algum acidente. Usar somente sapatos fechados também não será permitido. A realização da aula prática estando de rasteirinho ou de chinelo, tá? Então sempre de calçado fechado. Ok, pessoal? Coisa muito importante, evitar levar comida e bebida para o laboratório. Então também não é permitido o consumo de alimentos no laboratório. Então se a gente for realizar alguma aula prática que for após o horário de intervalo de vocês, que vocês terminem o que estiver consumindo na cantina e só posteriormente vá para o laboratório o mais rápido possível para que vocês não percam tempo na aula prática. Outra coisa também muito importante, nunca pipetar com a boca, tá? A gente vai utilizar a pipeta, né? Esse material aqui, esse equipamento para sugar algum tipo de líquido, mas não deve fazer isso em hipótese alguma, mesmo que seja água, o reagente, não fazer com a boca, né? Essa pipeta ela pode estar contaminada e causar algum risco à sua boca, ao seu corpo. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar esse material aqui, ó, esse equipamento que é a pipeta ou a pera ou pipetador, tá? A pera de sucção ou pipetador. Então, nunca pipetar com a boca, sempre com a utilização da pera de sucção ou pipetador. Outra coisa muito importante, mantenha sempre a calma em qualquer situação. Então, pessoal, se acontecer qualquer fato estranho, qualquer acidente, qualquer coisa que ocorra, caia material, a primeira coisa que vocês devem fazer é comunicar ao supervisor, ao professor do laboratório, quem estiver no laboratório como responsável, ok? E a gente deve tomar as medidas o mais rápido possível para que o acidente ele seja minimizado, ok? Então, sempre comunicar e manter a calma em qualquer circunstância. Outra coisa que a gente deve adotar, quando for diluir ácido ou base forte em água, sempre adicionar o ácido ou a base em água e nunca o inverso, adicionar água no ácido ou água na base, pessoal. Por quê? Isso é uma reação altamente exotérmica, que vai desprender vapor, pode formar bolhas e dependendo do ácido, da concentração do ácido, pode até ter um risco de explosão. Se você adiciona o ácido na água, a própria água já vai absorvendo parte desse calor gerado, dissipando esse calor aqui, minimizando o risco de explosão, tá?
Outra coisa, ao final da aula prática, sempre descartar o material no local adequado, lavar a vidraria que foi utilizada e limpar a bancada, organizar a bancada após o uso. Por quê? A gente tem que pensar que o laboratório de química será utilizado por outros alunos, por outras pessoas após vocês. Então, a gente sempre manter o ambiente de trabalho, né, de aula prática limpo e organizado para os outros alunos que virem a utilizar o laboratório. Se a gente for trabalhar com produtos voláteis ou tóxicos, né, produtos voláteis, aqueles que desprendem gases, e tóxicos, a gente tem que usar esse equipamento aqui, que é a capela de exaustão. A capela de exaustão tem um vidro aqui, então a gente trabalha dentro dela, então esse vidro vai separar o material que a gente está trabalhando do nosso corpo, né, das nossas vísceras, enfim, a gente estiver trabalhando. E aqui em cima ele possui um motor de exaustão que puxa os gases que são desprendidos da solução para cima aqui e joga para fora do laboratório, minimizando o contato ou o risco de contato com a gente. Então, sempre que for trabalhar com produto volátil ou tóxico, a gente deve trabalhar na capela de exaustão. Se ocorrer algum acidente que porventura caia, né, alguma substância em vocês, primeira coisa, como eu já falei, comunicar imediatamente ao supervisor do laboratório. Se for o caso, existe no laboratório, né, o chuveiro e o lava-óleos. Então, a gente vai, se derramou em vocês, a gente vai para o chuveiro, necessitar lavar imediatamente. A gente vai para o chuveiro, aciona essa manivelazinha aqui, puxa essa hastezinha aqui, e imediatamente o chuveiro é ligado, como na figura apresentada aqui na figura abaixo para vocês, para que lave esse reagente imediatamente, minimizando o risco de contato com a pele, né? Minimizando o acidente. Mesma coisa, se cair nos olhos, a gente vai no lava-olhos, ele tem um acionamento aqui na lateral, é só acionar e começa a esguichar a água e é só lavar o olho, também minimiza o acidente, tá? O risco de entrar em contato com o olho diretamente, esse material. Bom, sempre que for trabalhar qualquer tipo de substância, a gente lê atentamente o rótulo, né, da substância. Lá indica se o material ele é tóxico, se ele é irritante, se ele é corrosivo, se ele é inflamável, para a gente poder fazer ou manusear esse material da melhor forma possível, né? Além disso, alguns laboratórios trazem algumas placas indicativas para a gente. Não é o caso do laboratório de química, né? Não tem exposição a raio-x e também não é um laboratório de risco biológico, porém a entrada lá ela é restrita, né? Restrita aos alunos e ao pessoal que utiliza o laboratório. Não pode ficar entrando qualquer pessoa lá para utilizar esse laboratório, tem que tomar o devido cuidado. Vou falar um pouquinho para vocês agora das principais vidrarias utilizadas no laboratório, alguns equipamentos. Lógico que existem vários, não vou falar todos para vocês, só os principais que a gente vai utilizar no laboratório durante as nossas aulas. Tá? Então, o principal deles, um dos principais deles, né, o bico de Bunsen, nada mais é, ou funciona, né, como fogão da nossa casa, um fogareirinho. Né? Então, aqui tem uma entrada, uma saída de gás, né, que é acoplada à mangueira, uma central que distribui gás para o bico de Bunsen. Lateralmente aqui tem uma válvulazinha que funciona lá como o nosso fogão também. À medida que você abre essa válvula, ocorre o vazamento de gás aqui na parte superior do bico de Bunsen. É só você riscar ali, acender, né, um isqueiro ou um fósforo, colocar aqui que a chama imediatamente será acesa. Aqui nessa parte a gente nota, pessoal, que tem um anelzinho. Esse anel ele tem um furinho aqui que serve para entrada de gás. A hora que a gente acende o bico de Bunsen, a gente pode observar ou pode ocorrer a observação de uma chama mais amarelada, que não fica azulzinha igual está essa aqui. Se essa chama estiver amarelada é porque esse anelzinho ele pode estar fechado. Então, não ocorre entrada de ar, então a combustão do gás que está saindo aqui pelo bico de Bunsen, ela não está ocorrendo completamente, então a chama fica amarelada.
além de amarelada, ela desprende muito resíduo, né, aquele pozinho preto, empreteja a vidraria utilizada, e também a chama ela não fica tão quente. Se a gente regular essa válvulazinha, abrir essa entrada de ar, vai entrar mais ar, então a combustão ela começa a correr completamente, a chama passa a ser uma chama azul, como mostrado nessa figura aqui. Tá? Então essa aqui ela regula a entrada de ar, aqui também tem uma válvulazinha que regula, esse anelzinho que regula. Bom, pessoal, na chama do bico de Bunsen a gente pode observar três coisas. A gente pode observar aqui, pessoal, essa chaminha mais interna aqui, ó, um azul mais clarinho, ela é chamada de zona neutra, né? Ela não ocorre queima do gás, então essa é uma parte fria. Se a gente for aquecer algum material, a gente não vai utilizar essa região para aquecer o material. Outra região do bico de Bunsen, da chama do bico de Bunsen, é essa região aqui um pouco mais superior. Começa a ficar um pouquinho mais escura a chama, é o que a gente chama de zona redutora, né? A chama começa a ficar um pouquinho mais quente, mas ainda não é a chama ideal. E um pouco mais acima dessa chama, um pouco mais acima aqui, nessa região, a gente tem a que a gente chama de zona oxidante da chama do bico de Bunsen. Essa sim é uma chama mais quente, com temperaturas que podem ser superiores a 1.100 graus Celsius, podendo chegar a 1.500, 1.600 graus Celsius. Então, essa é o local da chama que a gente vai utilizar para aquecer o material. Bom, pessoal, continuando aqui nossas vidrarias e materiais, a gente tem a tela de amianto. Essa tela de amianto a gente coloca em cima de um suporte, como vou mostrar para vocês, o tripé de ferro, para aquecer o material. Então a gente vem com um becker aqui por cima ou um vasilhame qualquer, para não ir diretamente à chama do bico de Bunsen. Tá? Então essa parte aqui ela serve para espalhar o aquecimento, né, de forma mais uniforme e assim aquecer o material desejável. O triângulo de porcelana, a função é a mesma, coloca em cima do suporte, coloca um becker ou um vasilhame qualquer aqui para aquecimento. Então esse é o tripé de ferro, então a gente vem com a tela de amianto aqui na parte superior, ou né, o triângulo de porcelana, e coloca o bico de Bunsen aqui na parte inferior para ocorrer o aquecimento do material. Tubo de ensaio, acho que a maioria do pessoal conhece tubo de ensaio, já viu, nem que seja em foto, em vídeo, alguma coisa, alguma reportagem, aquele tubinho clássico, né? É utilizado aí muito para misturar algum tipo de reagente, enfim, para várias coisas. O restante é o suporte do tubo de ensaio. É interessante que se a gente for coletar algum material para o tubo de ensaio, não fique segurando o tubo de ensaio e utilize esse suporte, porque se ocorrer derramamento de alguma substância, pode ser um ácido ou uma base forte, bastante corrosivo, não entrar em contato com a nossa mão, com a nossa pele. Pinça de madeira, esse material aqui parecendo um prendedor de roupa, né, mas com cabo um pouco mais longo, utilizado para aquecer tubo de ensaio. Então, a gente pega o tubo de ensaio com essa região aqui e segura o mais distante possível, né, e leva ao aquecimento. Erlenmeyer, essa vidraria aqui muito utilizada para fazer reações, né, titulação, enfim. O becker, pessoal, vários tamanhos, vários tipos de vidro, de plástico, é utilizado para pegar volumes, mas é interessante ressaltar que o becker ele não é uma vidraria com medida precisa. Então, se a gente precisa de uma vidraria para coletar volume, mas que necessite de uma precisão maior, o becker ele não é indicado. Tá? Ele é para volume sem precisão. O Kitasato, que parece o Erlenmeyer, mas tem essa saidinha aqui lateral, que a gente acopla uma mangueirinha a uma bomba a vácuo, então a gente faz filtração a vácuo. Então essa saidinha lateral aqui é para sucção de ar. Tá? Funil, muito parecido com o que a gente tem em casa, a função é a mesma, só que em laboratório geralmente a gente usa de vidro, né, para facilitar a lavagem desse material aqui.
Condensador, utilizado aí muito para fazer destilação, né? Então ele tem saídas e entradas de água aqui que serve para resfriar o material que passa aqui no meio. E ele vai condensar e fazer a coleta do líquido desejável. Bastão de vidro ou baqueta, um bastãozinho que serve para misturar alguma solução, algum reagente. Proveta ou cilindro graduado, se a gente tem que coletar algum volume de algum solvente, reagente, de solução, ela já é bem mais precisa a marcação dela do que o Becker, quando comparado ao Becker, né? Então, se a gente vai utilizar grandes volumes, de preferência coletar na proveta. Porém, o material mais preciso para coletar volumes em um laboratório de química é a pipeta. E aí existem vários tipos de pipeta. No laboratório de química, a gente vai utilizar dois tipos. Essa aqui é a pipeta graduada, a gente vê aqui várias marcaçõezinhas nela, então ela permite a coleta de vários volumes. Tá? E o outro tipo de pipeta, que é a pipeta volumétrica, ela tem essa região aqui central um pouco mais larga, e ela tem uma marcaçãozinha aqui em cima, que a hora que a gente coleta o material e chega nessa marcação única, coleta o volume total dela, então ela é volume único, tá? Por isso pipeta volumétrica. O cadinho, que é esse copinho aqui de porcelana utilizado para altas temperaturas, então ele vai em fornos de 1000 graus Celsius e resiste a essa temperatura. O suporte universal, que é essa haste de ferro aqui com essa base também de ferro, tá? Então utilizada para acoplar o anel à argola, que a gente utiliza para fazer filtrações ou separações com funil de separação. A pinça, né? Então, se a gente vai acoplar aqui uma bureta para fazer uma titulação, a gente acopla nessa pinça aqui. Garra de condensador, condensador já mostrei para vocês, então a gente coloca o condensador aqui nessa região e acopla essa região ao suporte universal para fazer a destilação. Vidro de relógio, se a gente precisa pesar algum material em pequena quantidade, a gente usa o vidro de relógio aqui para pesar esse material. A bureta, então, se a gente vai fazer alguma destilação que precisa medir o volume, ela tem essa torneirinha aqui, que ela é um abre e fecha, e a gente pode abrir mais ou menos, dependendo do que a gente quer fazer. E com várias graduações aqui, marcações de volume, que a gente consegue medir o volume que foi gasto em uma titulação. O almofariz e o pistilo. O almofariz e o pistilo, né? Parece muito, lembra muito a gente aí o amassador de alho que a gente tem em casa. E a função é basicamente a mesma, é para triturar o material, deixar ele com partículas menores, né? Às vezes o material vem com partículas muito grandes e a gente serve para diminuir essas partículas. Funil de decantação, um balãozinho aqui, mas tem uma torneirinha. Ele serve para a gente separar dois líquidos que não se misturam, que são imiscíveis, exemplo, água e óleo. A água mais densa vem para baixo, o óleo fica em cima, a gente abre a torneirinha, pode abrir mais ou menos, e coleta a água. No momento que a água toda sair, a gente fecha a torneira e consegue separar os dois líquidos. O dessecador, esse tubo, esse recipiente de vidro aqui, embaixo ele possui uma sílica que serve para absorver a umidade. Então, se a gente quer colocar um material e retirar a umidade, ou colocar um material já seco e não quer que ele pegue a umidade, a gente coloca no dessecador aqui que ele retira a umidade do ambiente ali dentro, não deixando que o material pegue umidade. Pinças, né? Vários tipos de pinça de Mohr, pinça de Hoffman, para várias utilidades. Uma das mais utilizadas, a pinça metálica, então se a gente aquece algum material, um becker, enfim, para evitar que queime a mão, a gente utiliza a pinça metálica para retirar esse material do aquecimento. Piceta, uma garrafinha com uma espécie de canudo, né? Então a gente pode colocar água destilada ou etanol 70%, e a gente pode proceder a lavagem, né? Lavar vidrarias com a utilização da piceta. Balão de fundo chato, então se a gente vai reagir a algum material, a gente utiliza esse balão. Existe o balão de fundo redondo, a função é basicamente a mesma, e o balão volumétrico, esse balão aqui é um pouco diferente, que ele tem uma marcação volumétrica aqui em cima,
se a gente colocar o líquido até nessa marcação, ele é bastante preciso nessa marcação. Então, se a gente precisa de um volume único, né, a gente pode utilizar esse balão aqui para pegar esse volume. Placa de Petri. Então, ela tem uma base e uma tampa, muito utilizado para crescimento de culturas biológicas, microbiológicas, né? Então, bactéria, fungo é muito utilizado. Outros equipamentos, a estufa. Então, se a gente vai aquecer um material, secar um material ou dessecar um material, a gente utiliza a estufa. Balança analítica. Então, ela é uma balança bastante precisa, né? Para massas bem pequenas. Agitador magnético, se a gente precisa misturar um solvente ou um reagente, dissolver um reagente, a gente coloca no agitador magnético, ele vai agitar essa amostra. Capela de exaustão, já mostrei para ela lá em cima para vocês. Estou mostrando aqui de novo, só para lembrar. Então, se a gente vai trabalhar com solventes ou alguns líquidos, né, que são voláteis, desprende gás, a gente tem que trabalhar dentro desse equipamento. pH-metro, então serve para medir o pH de algumas amostras e eu vou mostrar isso para vocês em algumas aulas práticas. Bom, pessoal, então é isso. A gente viu, né, algumas normas de segurança, não são todas, são as principais delas. Outras normas, né, a gente vai falando para vocês no decorrer da aula prática, algumas vidrarias, alguns equipamentos também. Vou explicando como utilizar, como manusear no decorrer das aulas práticas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um abraço para vocês e até a próxima.